É isso aí, mais um episódio da Digitalize Cash começando. Seja bem-vindo, Leandrão, bora pra cima? Mais uma? Bora, Matheus, mais um episódio começando aqui na Digitalize Cash. E não podemos esquecer de falar dos nossos patrocinadores, né? Exatamente. Agradecer aí ao BuyFood, o maior cardápio digital hoje. E o melhor, Leandrão, 0 comissões, 0 taxa. Então, ou seja, você pode vender muito e esse valor que iria para outras plataformas vai para o seu bolso. E também, quem? Núbia Sushi, Bolívia e Barueri. Se você quer pedir sushi, Núbia Sushi. tá vendo? É isso aí. Então, com muito prazer que a gente apresenta ela, uma amiga, né, esposa do Anthony, que gravou com a gente no outro episódio. Sara, seja bem-vinda. Oi, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos falar. Bora. Tem muito conteúdo para sair daí, hein? Então vamos lá. Cara, Sara, se apresente. A gente tava gravando com o Anthony, e aí não, a Sara também precisa gravar. Dá um episódio, eles são tão bons, são um casal tão magnífico, que dá um episódio pra cada e ainda daria pra gente gravar mais uns dois juntos. Então, ou seja, participante do La Casa Digital 3, é isso? Isso. Conta pra gente como que foi essa experiência de você sair do Uruguai, como diz o Leandrão, é o segundo episódio. No segundo episódio internacional. Exato. É só o começo, hein? Então é isso aí. Sara, conta pra gente essa transição, como que foi essa decisão do start ali, cara, sair de um país, não é sair de uma cidade e se destacar para Barueri, Alphaville, uma grande cidade e participar do projeto junto com o Pablo Marçal. Em primeiro lugar, como você falou, casada com o Anthony. Temos 2 filhos por enquanto, a Abigail e o Esdras por enquanto. Vem mais por aí. E bom, né? A transição, como você falou, foi bastante difícil porque é sair de outro país e de outra cultura sem rede de apoio. Eu literalmente deixei tudo lá no meu país porque eles ficaram para trás, porque eu vinha participar somente do reality show e voltava para o Uruguai, né? Aí eu cheguei aqui, recebi exatamente a mesma palavra que meu pastor já tinha falado no começo de ano, tipo, foi uma confirmação de Deus. E bom, aí depois eles vieram para cá com a AB e tudo, e foi tudo. A gente vendeu o carro, vendemos todas as coisas da casa, a gente largou tudo. Rompeu mesmo. Queimaram as pontes, né? Queimamos as pontes. Inclusive, até fomos chamados de inconsequentes, porque imagina, a única neta, a única bisneta, a única não sei o quê. Como vocês vão embora para outro país, como não sei o quê? Bom, se Deus falou, a gente vai ser obediente, Deus que vai sustentar. E assim, esse rolê todo partiu de você mesmo, porque geralmente, assim, ó, quando a gente empreende, é um casal que empreende, geralmente o homem que vem com essas loucuras assim, ó, vão para outra cidade, é uma oportunidade que tá acontecendo. Agora, eu fico imaginando a Yasmin chegar para mim e falar, amor, tá acontecendo isso, a gente vai precisar ir para outro país. Como que foi esse rolê todo de partir de você? Você fala muito de família, né? Como que foi conciliar tudo isso até trazer pro Anthony, né? O Anthony falou, cara, Marçal ligou, o Marcos Paulo ligou e aí beleza. Mas como que foi essa conversa e quanto é fundamental pra família? Então, como eu falei, eu vim somente pro reality show e a ideia era voltar pro Uruguai. Aí, quando aconteceu o que aconteceu dentro do La Casa Digital, que foi um momento de oração, lá no meu Instagram tem ali a fogueira, isso e aquilo, e alguém liberou uma palavra e falou exatamente, parecia que eu estava ouvindo o meu pastor. Obviamente, o Espírito Santo, por meio dessa pessoa, fazendo a confirmação. Aí eu passei para o meu esposo e falei, amor, olha que louco, aconteceu isso. Aí ele falou, bom, vamos orar. Senhor, se tu tem um propósito para a gente lá em São Paulo, que aconteça isso, isso e aquilo. As coisas que aconteceram. No dia seguinte, no mesmo dia da oração, o nosso maior cliente, digamos que fechou o contrato com a gente porque o dono estava vindo da China e precisava alguém direto aí. No dia seguinte, me liga uma mulher da Inglaterra dizendo, oi, você é Sara do La Casa Digital? Eu digo, sim. Então, Deus falou comigo e eu sou agente de viagens e eu tô dando de presente o voo para vocês, para o seu esposo e sua filha do Uruguai para São Paulo, porque é para vocês estarem juntos. Aí a gente fica assim. Aí... O carro, a mãe dele morava do outro lado do Uruguai,
estava vindo para nossa cidade, comprou o carro em efetivo e a gente, nossa, mas a gente alugou a casa há 1 mês, a gente vai ter que pagar uma multa. Aí a mãe dele, não, eu vou ficar com o aluguel de vocês, eu vou comprar todas as coisas de dentro, tudo assim, em 3 dias. A gente vendeu o carro, todas as coisas da casa, o aluguel, a passagem foi de graça, tudo. Então, quando a gente fez a oração em conjunto de se o Senhor tem um propósito para a gente em São Paulo, fecha as portas aqui e abre as portas lá, foi dito e feito. A gente não tinha, eu basicamente não tinha documento, não tinha nada. Você sabe que para alugar é uma burocracia, ou é calção, a gente não tinha nada. Porque o dinheiro que a gente tinha, que vendeu o carro, vendemos tudo, eu caí num golpe. Pois é, gente, aqui em Alphaville é isso. Eu caí num golpe, todo o dinheiro que a gente... Foi assim, ó. Então a gente alugou casa sem ter que pagar nada, não tínhamos nada, nem fiador, nada. Eu falei com uma amiga, você pode entrar? E ela falou, eu não posso ser só fiadora porque meu filho foi fazer e eu tô com o nome sujo, não sei o quê. Digo, não, tenta, se é de Deus vai dar. O nome dela que tava sujo deu, eu aluguei a casa e foi tudo assim, tudo de Deus. Foi acontecendo. Fecharam as portas lá e abriram aqui. E vocês oraram realmente por isso, Senhor, se Exato. for, fecha as portas aqui. Isso. E abre lá. A oração foi essa. E um detalhe, no dia seguinte que ele orou, um cara mandou mensagem dizendo, eu abro as portas aqui para você, vem cá de trabalho. Exatamente a oração. Então, quando a gente fez a oração, em 3 dias, a gente desprendeu de tudo no Uruguai, assim, tudo saiu das nossas mãos, trabalho, carro, tudo, e se abriram as portas aqui. Então, pra gente foi essa resposta. E a gente veio atrás de... Nosso desejo era levar o movimento cristão pra nossa cidade, porque lá não tem show gospel, não tem nada, assim, tipo, sabe, esse movimento cristão? Qual cidade que é? Ribeira, é fronteira, minha amada fronteira, Santana do Livramento com Ribeira, ali é a única fronteira seca do mundo que existe, e lá não tem essas coisas, então a minha ideia era conhecer aqui pessoal do mundo gospel, cantor, isso, aquilo, e levar pra lá. E adivinha, 2 anos depois estamos voltando para o Uruguai à frente de uma campanha evangelística levando grandes nomes. Tipo DJ PV, não sei se conhecem, Uau, Fernandinho, sim. isso, aquilo. Tem nem e como, agora, são os maiores, de fato, os maiores nomes. E a gente agora, 2 anos depois, estamos indo atrás do que a gente veio buscar. Caraca, e que bacana. E esses 2 anos aqui, Sara, quais foram as maiores lições que você tira para quem passou 2 anos aqui em São Paulo, Barueri, Alphaville, por trás de grandes lançamentos, grandes players junto com o Anthony? Quais são os aprendizados que você tira e traz para você e pode passar para quem está nos assistindo ali? Então, tem várias esferas, desde o laboral, o pessoal, o espiritual. No laboral, tenham cuidado, porque aqui a família são mercenários do evangelho, tá? Utilizam o nome de Deus para vender as coisas, não só em a família, em todo lugar. Tenham cuidado, sejam obedientes à voz de Deus, porque às vezes vem com isso, com a frequência, com não sei o quê, e às vezes existem ruídos, então você tem que ter uma intimidade com Deus para, de fato, saber se isso é de Deus ou se aquilo que te vendem. Muito PNL aqui. Eu fui muito manipulada. Eu caí em 2 golpes, um de 15 mil e um de 10 mil. Caraca. O Anthony queria Acabou! me matar. A única vez que a gente tomou uma decisão, ele falou, não, que eu não sinto paz. Eu digo, não, amor, porque você não tá na frequência, não sei o que. E para andar com ele, eu tenho que entrar e não sei o que. Eu digo, pronto. Me lasquei. Foi. Mas também na parte pessoal. Na parte de família, Deus trabalhou muito comigo, porque eu era uma pessoa muito ativa em questão de trabalho, sair, querer fazer as coisas. E Deus trabalhou muito comigo a questão de feminilidade, me trazer de novo a mulher, a essência mulher que Deus criou, né? A cuidar do lar, a cuidar dos meus filhos, a cuidar do casamento. E para mim foi uma transição bem brusca, mas tão gostosa ao mesmo tempo. Hoje em dia, meus filhos estudam homeschooling em casa, eu cuido do lar, cuido do meu casamento, eu tô ali. Então, para mim, isso foi muito importante de romper com a família, romper com os amigos e pela primeira vez eu me conheci. Eu cortei o cordão umbilical, eu sempre vivi na sombra do que os outros iam pensar, do que os outros a necessidade de aprovação. E eu estando aqui, eu me dei conta que não, era só eu, meu esposo e Deus, e os meus filhos. Então,
pela primeira vez a gente tomava a decisão, fazia a nossa vida e o pessoal sabia depois. Antes, todo mundo sabia antes as coisas. Não, porque não sei o que, estão ali, não sei o que. Então, ter a maturidade, se fala em português, ou maturidade, se fala? Isso, maturidade. Ter a maturidade como esposos, de a gente tomar a nossa decisão e ter esse alicerce e esse cordão de 3 dobras, que é Deus, meu esposo e eu, para mim foi fundamental. E, bom, e não depender dos outros. A gente tomar a decisão, fazer e ser obediente à voz de Deus e deixar os outros de lado, né? Você acredita, então, hoje que quando a gente está inserido num ambiente familiar, tem ruídos nas decisões? Você que já passou um tempo com a família e agora vive com a sua família em si, mas filhos, marido e você no caso. Você acredita que tem ruído, gera esse ruído familiar e que às vezes pode até atrapalhar algumas decisões? Tem, sem dúvida nenhuma. Quando você dá ouvido somente à sua parentela e, como você falou, minha família, eu, meu esposo e meus filhos, nós para baixo. Na palavra diz, né, deixarás teu pai e tua mãe. Só que eu não tinha cortado esse cordão umbilical. E muitas pessoas não se dão conta e elas vivem isso. É o que fala a mãe, o que fala o parente, isso, aquilo. E tem esse ruído porque a gente deixa se influenciar por outras pessoas. E às vezes você não acaba fazendo o que você quer. Só que sabe qual é o problema que eu me dei conta? É que eu tomava decisões segundo o que as outras pessoas falavam, mas as consequências eram para mim, não para elas. Então, a partir do momento que eu me dei conta que eu vou ter as consequências das minhas decisões, eu não tô nem aí o que as outras pessoas falam. Eu vou fazer o que eu acredito que tem que ser feito. Show. E tem muitas coisas, eu tava até falando com o Leandro essa semana, né? Tem muitas coisas que parece loucura primeiro para nós, mas a gente tá a fim de encarar aquela loucura. E tem coisas que pro outro é loucura ao quadrado. Então, ou seja, às vezes a gente vai dar ouvido para quem não tá na mesma pegada, não conhece os bastidores, acaba atrapalhando algumas decisões ali que inclusive pode ser decisões assim, ó, que vai mudar o destino. Tava falando com o Júnior, um amigo nosso, e eu falei para ele, cara, uma certa vez a gente tava num culto, eu vou entrar nesse detalhe que é muito bom. E uma missionária, eu ia fazer a viagem missionária e ela falou, não vai, não é o tempo, não é o momento. E eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? E era a primeira vez, inclusive, que eu ia pegar um voo. Falei, mano, meu Deus, esse avião vai cair, esse avião não sei o quê. Eu falei, mas cara, o senhor não compartilhou isso comigo. Porque senão, para entrar na escola tem toda uma aprovação, tem todo um processo, né? E fui entendendo em Deus, ouvindo de fato a voz do Senhor. E eu falei pra ele, cara, hoje essa é a importância de repente a gente de fato desconectar e acreditar naquilo que o Senhor tá nos falando. Porque tem coisas que eu vivo hoje porque eu fui nessa viagem missionária e se eu não tivesse ido, Leandro e Sara, cara, muitas coisas não iriam acontecer por palavras que eu recebi lá. Então, ou seja, você falou algo importante. Tem coisa que você vai viver agora dos próximos anos, não é porque você continuou lá, mas é porque você passou esses 2 anos aqui que recebeu palavras que vai fortalecer os seus próximos anos. E você como esposa, como mulher, romper esse vínculo, a gente fala isso muito voltado ali pro homem, né? Cara, você tem que romper, você tem que casar, construir a sua família, mas para você como esposa, como mãe, como mulher hoje, qual é a importância que você vê e qual a dica até que você dá para outras mulheres que estão nos assistindo? Cara, qual é a importância para a mulher em si e o que muda ali no relacionamento, o que muda na família a partir do momento que você corta esse cordão umbilical? Bom, primeiro vai mudar a relação com o teu esposo, né? Mas se você, em primeiro lugar, procurar Deus, eu sempre digo que nosso relacionamento marido-mulher é um triângulo, porque em cima está Deus, da outra ponta está esposo e da outra ponta está esposo. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais perto vocês dois vão estar juntos, entendeu? Então, quanto mais você procurar, mais vocês vão tomar as decisões acertadas, mais o seu relacionamento vai mudar, os seus relacionamentos com os filhos. E a importância de você procurar isso é que os ruídos não aconteçam, porque, primeiro, Deus não vai mandar alguém falar com você se ele não falou com você primeiro, tá? Primeiro, Deus fala com você. Agora, não estamos mais
na época de Moisés que precisava falar só por ele e temos que ter alguém aí para... Não, nós temos o Espírito Santo. Então, eu acredito que é muito importante. Para mim foi muito difícil, tá? Muito difícil, porque eu sempre fui criada ali com os meus parentes, meus irmãos, tudo assim. Então, no momento que eu me vi sozinha, digamos, e tive essas responsabilidades, eu digo, bom, agora o jogo começou. Agora a vida real começou. Não era tipo, aconteceu qualquer coisa, eu tava ali na casa da mãe. Interior é assim, qualquer coisinha você sai correndo. Mãe, eu preciso fazer alguma coisa, toma Abi. Mãe, não sei o quê. Então, eu me vi sozinha. Aí, esse é o ponto. Se fortalecer e fortalecer como casal. É primordial e tomar essas decisões sem os ruídos alheios. Mas, assim, eu tô vivendo coisas que eu não vivi em toda a minha vida nesses 2 anos, assim, ó. Muito importante para mim. Foi um divisor de águas ter vindo para cá e agora retornando com outra mentalidade e sabendo que Deus nos colocou aqui para depois voltar. No trabalho, por exemplo, a gente cresceu 10, 20 anos, porque aqui a gente era um peixinho num tanque de tubarão, então, ou a gente corria atrás das coisas e aprendia tudo, ou a gente ficava para trás, era engolido. Então, a gente constantemente aprendendo e indo atrás, sendo autodidata. Questão da família. É muito importante você se fortalecer com essa questão da família, seus filhos e principalmente procurar Deus. Cara, isso aí. E durante essa jornada, hoje você como esposa, pro Anthony, por exemplo, que tá ali batalhando de frente com os clientes, resolvendo, né, grandes coisas dentro da empresa de vocês, como você vê hoje Sara, o papel principal e a importância de estar ao lado dele, não só a importância, mas como agir? Né? Como fazer? O que eu devo fazer? O que eu não devo falar? O que eu devo falar? Você consegue entrar isso no detalhe? Você consegue, tipo, criar frameworks falando, não, cara, eu já passei por experiências como essa que não é o melhor caminho você como esposa. Porque é diferente. Talvez você, mulher para mulher, Marisa. Enfim, cria aquela conexão. Então, para quem é mãe, para quem hoje vive dentro de casa, de repente quer viver do digital também, ou quer dar esse respaldo. Porque, por exemplo, tem esposas hoje que o marido tá o dia inteiro fora de casa trabalhando, o cara chega e a mulher... Tem mulheres que... Então, o comportamento muda o relacionamento. Qual é a visão que você pode passar para as mulheres hoje que é mãe, ou até mesmo que o marido tá fora de casa o dia inteiro e quando chega, o que faz ali ter um bom relacionamento? Então, primeiro, mulheres voltem à sua essência feminina. E quando eu digo feminina, não digo, se maquiar, se emperiquitar e não. E deixar o homem ser homem. Eu sou a única filha de 5 irmãos, sou criada entre homens. Então, eu fui criada entre eles, os amigos deles. Eu sempre fui aquela que jogava bola, que vivia entrava em cima junto na brincadeira. da árvore e tudo mais. Eu sempre fui meio a marimacho, como a gente chama lá. Não sei se aqui é. Então, minha energia masculina sempre foi muito alta. E eu não dava esse espaço pro meu esposo assumir o papel de homem. Então, no momento que eu aprendi a ser feminina, que é cuidar do que me cabe, eu apoiar ele, que nosso lar seja um alicerce de... Ele, por exemplo, trabalha em casa, mas ele sai da área de trabalho dele e ele se sente em paz porque a casa dele é o espaço de descanso, de desfrutar com os filhos, tá cansado ou trabalha todo dia fora, chega em casa, tem um bolinho ali pronto, tem, amor, como foi seu dia, brincar com as crianças. Eu sei que nós, psicologicamente, às vezes estamos destruídas, mas sendo mãe de 2. Mas... ele é a base, porque se ele não exercer seu papel de homem, ele não pode ser o homem provedor, porque você não está dando espaço para ele exercer a sua função, arrumar as coisas ali em casa que tem que fazer as coisas de homem. Eu, até hoje, reluto e ele, não, me dá aqui. A gente vai no mercado, as sacolas e eu carrego peso. Não, você não carrega peso, quem carrega é o homem. E por que ele faz tanta questão? Porque a Abi está observando tudo isso. Então, se eu não mudar, que exemplo eu vou ser para minha filha? Entendeu? Então, são várias coisas que vamos mudando no dia a dia que precisa ser feito para que o homem possa tomar essa posição. Porque se ele não consegue ser o homem provedor,
a gente desanda. E quando eu digo desanda, é todo o casamento. Então a mulher tem que dar esse espaço pro homem ser masculino e a mulher tem que ser feminina. Cada um tomar o seu papel. Hoje em dia o que eu mais vejo é, sei lá, homem em casa e a mulher trabalhando, ou não digo que a mulher não deva trabalhar, mas trocando os papéis de casa. O homem tá lá limpando enquanto a mulher tá scrollando no celular, ou sei lá, entendeu? Então, entender qual é a essência da mulher e deixar o homem fazer o seu papel. E quem precisa saber mais, quer conhecer mais, né, quer estudar mais sobre isso, ou caminhar junto com a Sara, essa pessoa consegue? Como que tá hoje? Você tem algum treinamento específico para mulheres ou para lares? Como que tá hoje essa questão sua profissional ali, voltado para o lado das mulheres? Então, hoje em dia nós temos o Piquenique com Propósito, que é para mulheres, onde somente as mulheres se conectam ali, tem um momento de cura, um momento de adoração, tem atividades e tudo para a mulher voltar à essência da mulher que Deus criou. Temos o piquenique, que é totalmente gratuito, cada uma leva alguma coisa para compartilhar, é maravilhoso. E depois também temos o treinamento, que eu sempre digo que mulheres sábias constroem lares fortes. Então, você precisa saber edificar o seu lar para que todos os pilares sejam... Importante. Isso. Então, lá no meu perfil agora eu estou criando um pouco mais de conteúdo, ensinando as mulheres a fazer, a edificar o seu lar. E também agora estamos desenvolvendo um aplicativo que é para organização de lar. Eu me vi assim, ó, eu era uma pessoa extremamente desorganizada, assim, ó, de ter que levantar o pé para não pisar num brinquedo, em alguma coisa, porque quando eu queria ver em um dia tava todo aquele reboliço. Até que técnicas e coisas que eu vivenciei que agora mudaram, né? Então estamos desenvolvendo um aplicativo para ajudar as mulheres, que se chama Lar Edificado, onde tem tudo, alarme para fazer alguma coisa, ou seja, tomar água ou fazer ali as coisas, tem tudo ali, tudo aplicativo. Então, se você quiser saber um pouco mais também como edificar o seu lar, como ter um casamento melhor, como educar os seus filhos melhor e tudo mais, me siga no Instagram, Sara Vasiluk, WASILUK. E ali tem bastante coisas e em breve vou estar colocando quando sair. Com as novidades. Quando sair os treinamentos, alguns produtinhos para vocês darem um up, agradar o esposo também. Cara, que bacana. Isso é muito bom, né? Eu acredito que precisa cada vez mais de mulheres se posicionando, principalmente num mundo onde a gente vê a situação e o caminho que vai tomando, né? Tem até uma frase bem famosa que fala, né? Por conta do silêncio dos bons, o barulho dos maus ecoam, né? Então, ou seja, eu vejo isso muito importante das mulheres se posicionarem cada vez mais, até porque por conta de homens não se posicionando como tal, tem mulheres assumindo o papel do homem, né? Então, por exemplo, beleza, vai trabalhar e tal, você é solteiro, você é casado e ainda o casal ainda precisa desse suporte, beleza. Mas tem mulheres que não, eu já ouvi isso, tem mulheres que não aceitam, tipo assim, jamais que eu vou ser do lar, vou cuidar de casa e tal, tipo, vê isso até como uma ofensa para elas. Como que você vê tudo isso? E então, qual é a mensagem que você deixa? Uma coisa que eu vejo, sabe aquele corte do Thales falando com a entrevistadora sobre que ele nunca seria casado com uma CEO? Me desculpa, Thales, mas meu esposo é casado com uma CEO e eu sou a CEO do meu lar. Boa. Porque eu cuido dos meus filhos, do meu lar, do meu casamento, e a visão do CEO é justamente isso. Sabem o que estão perdendo. A pior coisa é terciarizar a educação dos filhos. E a melhor coisa é estar esse tempo com eles, poder educar segundo os seus valores, segundo os seus princípios, estar no lar, cuidar do seu esposo, dos seus filhos é a coisa mais maravilhosa que tem. E como eu digo, né, ser a CEO do lar é a melhor coisa, então seja a CEO do lar e volte à essência, porque esse peso não nos corresponde, esse peso é do esposo, do homem tem que ser provedor, e para isso nós
temos que assumir a responsabilidade como mulheres, para que eles possam ser homens. Então, dê esse espaço para seu esposo, apoie ele. Ele é CLT, ele quer sair, ele quer aprender mais. Dê esse espaço, que ele invista nele. Às vezes, a gente tem que dar um passo para trás. Ah, eu queria estudar outra coisa, fazer algo. Dê espaço, um passo para trás para que seu esposo possa sair à frente. Você tem que ser a pessoa que está incentivando o seu esposo e a pessoa que está... Como se fala em português? Investindo no seu esposo. Sim. Investindo no seu esposo. Então, mulheres, tomem os seus lugares de mulheres. Vocês não sabem por onde começar? É só me seguir. Pronto. Mas tem que tomar esse espaço de mulher e deixar seu esposo ser o homem. Deixa de ser a... Não tem peso melhor, que não é peso, é cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do lar e... É isso. Isso é verdade. Porque quando a gente fala que o homem ele tem que ser provedor, a gente confunde muito com dinheiro, né? Mas só que não é. Que o homem ele é provedor, ele é protetor. E ele trai a mulher o quê? Ela é organizadora e multiplicadora. Exatamente. Então, quando você troca essas funções, a gente pode ir pela natureza, né? O homem é semente e a mulher é terra. Mas só que a semente, ela precisa ser germinada numa terra fértil. Para poder dar frutos, virar uma árvore e dar frutos. Então, quando você encontra o seu companheiro e você é uma semente e a sua esposa é uma terra fértil, isso gerar o quê? Frutos. Exatamente. Que são seus filhos, são os negócios, são o seu lar. Que quando a gente fala assim sobre uma mulher sábia, né? O que é uma mulher sábia dentro do lar, que ela vai ser uma multiplicadora, vai ser uma zeladora do lar? Multiplicadora, zeladora, organizadora. Isso é o papel da mulher, que a mulher, a gente até fala assim, que Deus tem uma conexão muito forte com a mulher, né? Com a oração de mãe, né? Oração de mãe, oração de mulher, ela tem muito poder, assim. Então, quando você olha para isso, a mulher, dentro do casamento, assim, uma mulher sábia, qual que é o princípio, assim, para você começar a ter a sabedoria, né? Porque a gente tem a inteligência. Como é que você cria inteligência? Sim. Você estudando, você cria inteligência. Sabedoria você adquire com conhecimento. Com conhecimento aplicado. Se eu posso dizer que é sábio, se eu já passei por isso. Então, como é que eu posso trazer essa sabedoria? A mulher fala assim, eu sou uma mulher sábia dentro do meu relacionamento. E como é que isso pode mudar no seu dia a dia para quem quer ser essa mulher sábia, né? Mulher de Provérbios, 31, etc. Então, uma coisa que você falou que é interessante, eu sempre digo é o quê? Deus entregou o coração dos filhos para os pais. Mas eu sempre digo que Deus entregou o coração do pai para a esposa, ou seja, o coração do homem para a esposa. E como nós temos que cuidar, como nós temos que ser essa multiplicadora. Um exemplo claro que eu vou te trazer para a parte de negócios, hoje em dia estamos aqui por quê? Meu esposo, antes ele comprar a câmera dele e tudo mais, a gente não tinha tantos recursos, tínhamos os recursos limitados para as coisas que tínhamos. Digo, tá, amor, vende meu celular, eu fico sem celular e você compra a câmera. Em uma semana dele ter comprado a câmera, a gente já comprou outro celular, a gente já desquitou, porque eu dei um passo para trás, que era o que eu falava hoje, dei um passo para trás de estar no celular, dos meus sonhos, o que for, eu abri mão de estar com o celular para investir nele. Então eu falei, não, amor, vai lá, eu acredito em você é muito bom no que você faz. Ele já servia na mídia, ele usava câmeras da igreja e tudo mais. Digo, não, vai lá e compra. Um amigo dele estava vendendo. Ele vendeu meu celular, comprou a câmera e estamos aqui hoje. 3, 4 anos depois estamos aqui hoje. Então, os frutos, né? Temos que ser sábia nesse sentido também de olhar, ter essa visão de meu esposo, ele é bom no quê? Ele faz o quê? Como eu posso investir nele? Como eu posso apoiar? Às vezes é investir com tempo, às vezes é investir... Por exemplo, eu deixei meu celular de lado para dar para ele comprar e tudo mais. Então, temos que ter essa visão de mais para frente, entendeu? Olhar mais para frente. Mas a questão de ser sábio, eu acredito que vem muito da mão de você abrir mão do seu orgulho. É a primeira coisa, assim, ó. A primeira coisa que a gente mudou no nosso casamento e que todos os dias continuamos mudando, porque não é fácil deixar o orgulho de lado. Ô, gente, é difícil. E abrir mão do seu orgulho e vocês caminharem tendo um objetivo, uma missão, entendeu? Porque tem um vídeo que mexe muito comigo, que tem uma mãozinha assim e tem um elástico. Cada um puxa num elástico e tava a mãozinha do filho no meio. E aí puxando os dois de cada lado. Quem soltar primeiro vai machucar o quê? Vai machucar o filho primeiro. Mas não é tipo, só pensando no filho, mas sim pensando em que se eu não abrir mão
do errado que eu fiz, eu vou machucar meu esposo, eu vou me machucar, eu vou machucar meus filhos, caso tiverem filhos. Então, é tudo um conjunto que, se você aceitar o teu papel como mulher, estudar a palavra, dizer, bom, eu quero ser, Senhor, essa mulher de Provérbios 31, como você falava. Eu quero saber multiplicar, eu quero saber ser ajuda idônea para o meu esposo. Eu creio que todos os dias é um tratamento para a gente ser essa mulher. Primeiro, deixar o orgulho de lado. Ô, minha amiga, não é fácil, mas o orgulho destrói casamentos. É o que eu mais vejo. E eu, por exemplo, não, eu tenho minha cultura, meu jeito, não sei o quê, não sei quanto, mas no momento que vocês casam, vocês começam do zero. O Anthony veio com 100% a cultura, ele, a família dele, eu 100% a minha cultura. Quando a gente se casa, a gente tem que formar nossa cultura. Virar um só. Virar um só. Nossa cultura, nosso casamento. Então, abrir mão todos os dias do orgulho é o principal passo para ser uma mulher sábia. Ó, que não é fácil. Às vezes eu vou lá. Isso é interessante, porque casamento é servir, né? É. Eu sirvo e ela me serve. Exato. Então, vai ter momento que, tipo, pra me servir ela, eu vou ter que deixar meu orgulho, vou ter que deixar, às vezes, meus desejos, pra falar assim, ó, vou servir você aqui. E a mesma coisa é ela. Falou assim, não, amor, você falou assim, eu deixei uma coisa que era minha para servir você, Exato. porque eu sei que eu tô plantando essa semente, ela vai gerar fruto e vai trazer resultados para nossa família. E isso é a base da sabedoria. Você sempre tá pensando lá na frente. A mulher, ela tem esse poder de olhar para as coisas e saber multiplicar, porque o homem é caça, né? O homem, ele sempre é o caçador. Pode ver na natureza, você pegar o leão, o urso, o homem vai caçar. Até, apesar que o leão, quem caça é a leoa, né? Mas no geral, o homem é sempre o caçador, é o predador. E a mulher, ela sempre é a multiplicadora, ela tá ali cuidando da casa, cuidando do lar, porque o homem precisa dessa base também. O homem, por mais que ele saia para caçar, mas o homem sempre ele precisa ter aonde voltar. É que, indo para esse lado que você vai, se ele voltar e tiver tudo desbalanceado, ele não vai ter espaço para ele se preocupar com a caça. Ah, não, eu tenho que... Trouxe um limão, eu como homem vou ter que fazer a limonada, vou ter que fazer o bolo de limão, vou ter que fazer não sei o quê. Não, vai lá, sobe na árvore, se espeta lá que tem espinho, faz o que você tem que fazer. Mas a gente, como esposas, nós temos que ser esse alicerce dele vir estar em paz, estar tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que ele sai e eu estou ali protegendo meus filhos, eu estou fazendo o que tem que fazer no lar e ele vai chegar e vai estar, toma, aqui tá, ó, toma. Eu fiz as compras, eu fiz não sei o que, indo pro lado, digamos assim, material. Fiz tudo, toma, faz o que você tem que fazer, entendeu? Aí ele vê de uma frutinha, ele vê bolo, ele vê suco, ele vê isso, ele vê aquilo. A questão da multiplicação, né? Pesado. Então, o homem, ele tem que ter em paz, com a mente limpa, de que ele não tem que se preocupar com as coisas da casa. Antes, meu esposo se preocupava, porque eu não queria... sei lá, limpar isso, fazer aquilo. Ai, não, e porque eu tive depressão pós-parto e não sei o que. Está tudo bem. Mas eu teria que sair daí. E eu não queria sair daí. Se não fosse por ele, a gente nunca estaria aqui. Porque eu tive depressão pós-parto muito feia. Eu tinha vezes, 2 dias, ele... Amor, vai tomar banho. Amor, vai arrumar as coisas. Vai. E ele me ajudava. Não, às vezes ele não falava nada. Quando eu queria ver, ele estava lavando a louça. E em vez de eu ficar contente, eu ficava mais... preocupada e brava com ele, porque digo, não, porque eu tinha que estar fazendo isso, porque isso aqui, não sei quanto, e ele não falava nada, ele só estava lavando a louça. Mas eu não queria sair do estado mental que eu estava. Então, no momento que a gente entende, primeiro, temos que saber onde estamos, porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu estou aqui, para onde eu quero ir? Então, saber teu ponto de partida e querer sair dessa situação para... Muito bom. Me veio uma pergunta que é o quê? O que a mulher perde não sendo essa mulher com essa visão multiplicadora, cuidar da família, ter esse tempo de qualidade com os filhos? Bom, o que perde de fato é ela não deixando o homem indo para a caça, fazer o papel dele, assumir o papel dele, e ela como mulher, o que ela perde nesse processo todo de construção de família? Então, primeiro ela se perde, tá?
porque ela não está se deixando ser cuidada, não está se deixando ser amada, não está se deixando ser a mulher que tá ali, sabe, no potinho, e o esposo ali que tá cuidando e tudo mais. Ela se perde. Eu me perdi, se não fosse pro meu esposo e por Deus em primeiro lugar, nunca teria me encontrado, tá? Ela perde a criação dos filhos, que é a melhor coisa, assim, ó. Pra mim, o meu primeiro ministério é a família. E se o Senhor não tivesse me trouxido pra cá, trazido se diz, né? Sei lá. Se o Senhor não tivesse me trazido pra cá, pra São Paulo, eu ia perder, porque minha filha estudava no colégio todo dia, tudo mais. E quando a gente veio pra cá, eu não tava vendo o que eu estava perdendo, sabe? E hoje em dia, tem mulheres que falam comigo e dizem, nossa, como eu queria fazer uma renda extra, como eu queria trabalhar com outra coisa, porque meu filho passa todo dia aqui dentro do salão, por exemplo, ele quer... Eu lembro de uma amiga que falou, mãe, como eu queria ser uma criança normal, brincar com as crianças. Ele saía da escola, ia para o salão dela, e saía à noite, ia dormir, no outro dia já estava na escola, e passava só no celular ou na TV. Então, eu quero, sabe, eu quero poder ensinar essas mulheres a fazer essa renda extra para poder deixar o papel do homem lá para o homem, mas ela ter também essa entrada, ter o dinheirinho dela e tudo mais, ajudar o homem e poder estar desfrutando dos filhos. Não tem a melhor coisa, ou se não tem filho, desfrutando do lar, desfrutando seu esposo chegando e você tendo tudo ali preparado e tudo, é a melhor coisa, assim, se perde, a mulher se perde. E o tempo passa, né? Passa. Parece que foi ontem que eu tive bebê, Abby, já tá 3 anos, esse final de ano faz 4 anos. Daqui a pouco já vira adolescente, daqui a pouco estão adultos. Cara... E o tempo passou. E você vai terciarizar a criação dos seus filhos? Você vai terciarizar o cuidado do seu esposo, o cuidado do seu lar? Não tô dizendo não ter empregado, ao contrário, eu recebo, daqui a pouco eu já vou ter também. Mas como você vai apoio, né? Não como isso? solução, Exatamente. né? Um apoio. E assim, você falou de a mulher investir, e olha só como uma conversa muda tudo, né? Na nossa trajetória entre eu e Yasmin foi nesse sentido, né? E o engraçado é que eu falei assim, ó, eu acho que eu já até falei isso em um podcast, eu só não lembro se foi aqui, que eu falei o seguinte, quando eu fui tomar a decisão, eu falei, gata, eu vou sair aqui, né, da empresa, vou me desligar e vou me dedicar no digital, vou na frente, né? Eu costumo falar, eu vou na frente. E eu achando que eu que investi na minha família, só que você falando agora é o contrário. Foi a Yasmin que investiu em nós, porque... Acreditou em você, acreditou te apoiou. ao ponto de, não... E por quê? Tava nós dois trabalhando. Eu saí. Então, ou seja, eu que ficava em casa trabalhando, estudando, fazendo o serviço. Só que ela também foi trabalhar, sustentando, querendo ou não, a renda garantida que a gente tinha seria do pagamento dela. O meu poderia dar certo e ao mesmo tempo tudo errado. Então, olha como esse podcast eu tenho certeza que já está sendo edificante para mim, para você que está ouvindo, seja homem ou mulher, mas assim, até a questão de perspectiva acaba de mudar, porque na minha visão era o Matheus que foi lá, tomou a decisão e estava investindo naquilo que a gente está vivendo hoje, mas pelo contrário, foi a Yasmin que tomou a decisão ali, antes mesmo, não, eu acredito em você, eu confio em você, e hoje o que a gente colhe é essa liberdade de, o Lion tá com 4 meses, tá indo para 5, assim, ó, cada semana sabe, tá diferente, sabe, e aí eu falo, cara, a gente tá tendo a maior dádiva, posso assim dizer, afirmar até então, de ver esse crescimento. E eu falo, até comentei esses dias, falei, gata, quantas mulheres, quantas famílias não têm a oportunidade de viver isso que a gente está vivendo, né? De ter esse acompanhamento de perto. Mas eu também quero deixar, Sara, pegar essa expertise sua, essa experiência sua, e um recado até para os homens que não são casados, que querem casar, para ele, assim, o que ele tem que identificar numa mulher, quais são os pontos cruciais, porque assim, a gente sabe que tem mulheres e mulheres, assim como tem homens e homens, né? Pro homem que, assim, cara, eu quero construir uma família, um legado, quais os princípios e valores que ele tem que olhar pra mulher e falar, não,
eu acredito que é essa mulher aqui que eu vou caminhar pro resto da minha vida. Fica a dica aí, Leandrão. O engraçado é que você fala isso e eu tô lembrando do nosso começo com o Anthony, sabe? Um dia a gente tava na praça e sentado e conversando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Caramba, parecia que a gente tinha sido feito um pro outro, porque a gente conversava e... Não, eu quero ter 2 filhos, eu quero não sei o quê, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero morar em tal lado, em tal outro. Então, a questão de o que a mulher tem que ter, quais são valores, digo, os mesmos que você. Porque você vai querer uma pessoa que está do teu lado, que pensa do mesmo jeito que você. Por exemplo... Você não vai estar com uma pessoa que não quer ter filhos, se você quer ter filhos. Não vai estar com uma pessoa que você quer ser o provedor de... Não, a gente, por exemplo, a gente quer comprar um sítio agora, a gente quer morar num sítio, quer isso, quer aquilo, não sei o que. Não, eu quero viver só no apartamento, no centro, não sei o que. Não dá match. Não pode, por exemplo, uma aeromoça casada com um médico, que o médico passa todo dia de plantão, uma aeromoça passa todo dia viajando, em que momento vai ter essa confraternização, essa conexão do lar, entendeu? Então, principalmente, você procurar a pessoa segundo os teus princípios e valores. Agora, você tem que ver a flexibilidade também da pessoa, porque antes a gente, queria, nossa, apartamento, isso, aquilo, a gente morou, não gostou, agora a gente vai de novo pro mato. A gente quer isso. Então, eu acredito que a pessoa tem que ter os mesmos valores que você. Você tem que procurar alguém ou estar com alguém que tenha esses mesmos valores. Agora, você já é casado, bom, entre em consenso, esposo e esposa, conversem. Bom, o que a gente quer daqui para frente? Qual é o nosso objetivo, nossa meta? Bom, e caminhar juntos para isso. E sabemos que um vai ter que abrir mão de coisas que a gente quer para poder chegar aí. Não é fácil. Como tudo na vida. Quando você quer conquistar algo, você tem que abrir mão. Eu quero mudar o meu corpo, mas para isso eu tenho que abrir mão das besteiras que eu como. Não posso ter um Leandro da vida de amigo, porque senão eu vou estar todo dia na pizzaria. Aí é complicado. Mas assim, entendeu? Eu tenho que abrir mão de coisas que eu desejo, que eu gosto, pra poder me sacrificar, porque é nos sacrifícios que a gente vê a vitória, né? Cara, muito bom. E a gente vai chegando ao fim. Já? Posso... Faz 5 minutos que a gente tá conversando. Eu nem falei boa. Isso é bom. Significa que foi muito bom, foi edificante e interessante. Pra você que tá aí, deixa o like, se inscreva, deixa seu comentário, a sua experiência. Como foi? Como tá sendo? Em casal, como esposa, como marido? Deixa a sua experiência aí nos comentários, seu feedback, certo? E Sara, pra gente finalizar, qual é a mensagem que você quer deixar? Já pode falar olhando direto pra câmera. Mas assim, você como esposa, como filha, como agora mãe, né, do lar, qual é a mensagem que você deixa pra quem tá te assistindo agora? Deixa eu pensar, porque muitas coisas mudaram na minha vida, mas se você quer ter uma vida extraordinária, você tem que estar da mão e ser obediente a Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Então, todos os seus planos coloque nas mãos de Deus e seja uma mulher sábia para que seu lar seja um lar forte, um lar edificado. E me dá vontade de chorar, porque eu penso em tudo que eu passei. E eu digo, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje. E eu agradeço muito meu esposo. Mulheres, sejam gratas aos seus esposos. Muitas vezes a gente discute ou isso, é ingratos, e a gente não vê o caminho que a gente trilhou até aqui. Então, parem para pensar o que vocês viveram até aqui e graças a quem vocês estão aqui. Em primeiro lugar, a Deus. Mas eu sei que esse companheiro que você tem do teu lado teve que abrir mão de muita coisa para vocês estarem onde vocês estão hoje. Então, abram mão também do seu orgulho, abram mão das coisas que vocês têm que abrir mão, atitudes, pensamentos, coisas que vocês têm que abrir mão para que seu casamento dê certo, porque o primeiro é o ministério e a família. E o inimigo, a coisa que ele quer destruir a família, porque sem família não tem o resto. Então, que teu alicerce seja a palavra, seja Deus, e é isso. Uau, é isso aí. Então, você, mulher, se permita ser amada, ser cuidada. Acho que esse é um dos maiores privilégios. Ser obediente.
Cara, É difícil. então é isso. Pra vocês, mais um episódio sendo concluído. Sara, do Uruguai pra Alphaville, São Paulo. E vou dizer, tá sendo gravado. E agora, de Alphaville pro mundo. Deus abençoe o retorno de vocês. Eu sei que vocês estão voltando lá pro Uruguai, mas não vai ficar lá. Mas Eu com acredito, propósito, né? eu acredito que de lá é para as nações mesmo. O Senhor tem algo gigante. Eu senti no coração de falar isso para vocês agora. Não é porque tá gravando, mas já aproveitar desse momento para ficar gravado, para quando acontecer falar, ó, foi uma palavra liberada lá no podcast. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite, gente. Anthony, Parabéns. Sara, com vocês. Deixa o Instagram lá também da produtora, para quem Deixo. é de lá, quiser contratar vocês, Perfeito. filmes, vocês vão estar com eventos Influencer também. tá? Isso Toda aí. a parte de maternidade, de lar, de tudo que vocês quiserem, ó, dá um go. Você que tem empresa, é só me chamar, tá? Show. Então é isso aí, turma. Bora, vamos junto. Tchau, tchau.